Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda analisando o empate de Corinthians com Fortaleza por 1-1 na Neoquímica Arena pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o que eles acharam do jogo. Sony cantou a pedra e a torcida corintiana cantou. É quarta-feira, né? O Corinthians, como disse o Salazar, entrou com dois titulares, o Hugo e o André Ramalho, dois titulares. Aí tomou 1-0 do Fortaleza primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, lançou mão de Memphis, Yuri, Garro, Mateuzinho e o Carrídio entrou no decorrer. O Corinthians usou 7 de seus titulares na partida de hoje. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que o Palmeiras se comportou. Bom, o jogo, resultado foi justo. Começo com você, Chico. Vocês fiquem à vontade. O Bessone também veio da Neoquímica Arena. Resultado justo. Gostou da atitude do Dorival? Eu não gostei muito, não. Acho que o Dorival se perdeu entre titulares e reservas. O jogo de hoje, 1 ponto ou 3 com o Fortaleza, para mim não ia fazer diferença. Para o Corinthians, o que é palpável, na minha opinião, é Copa do Brasil. No Brasileiro, o Corinthians, para mim, não vai ser rebaixado. Ele não vai ser rebaixado. O Corinthians tem um time e não tem um elenco. Não vai ser rebaixado. O Corinthians, no Brasileiro, pode brigar por vaga na pré-Libertadores e na Libertadores. Então, o objetivo era, para mim, descansar todos os titulares para entrar inteirinho na quarta-feira. O Dorival pôs os caras na reserva, mas depois pôs os caras para tentar resolver o que era 1-0, Chico. O primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim de se ver, de se assistir, que os reservas do Corinthians realmente é um time muito ruim. Eu estava falando pro Miller no camarim que não tem jogo com esse time, Miller, não tem jogo com esse time. É um time que não tem pé nem cabeça. E por um triz que não leva 2-0, que o André Ramalho quase fez um gol contra. Quer dizer, seria um desastre maior. Agora, no segundo tempo, quando entrou a cavalaria, né, a coisa melhorou um pouco, mas também não melhorou muito, porque o Fortaleza estava muito fechado e dentro do seu campo. Tinha um ônibus dentro do gol, praticamente. Tinha um paredão ali na entrada da área e era difícil usar, principalmente o Garro e também o Memphis Depay. Mas acabou saindo o gol, o resultado, você me perguntou se era justo, eu achei que foi. Que pelo menos no segundo tempo o Corinthians jogou um pouco mais de bola, né? Agora quanto a esse negócio de usar reserva e usar titular, eu sou contra. Eu acho que não devia fazer isso, não. Ele devia ter colocado um time mesclado no primeiro tempo, um time mesclado no segundo tempo. Eu sou favorável ao time mesclado, ao banguzinho, né? Que a gente fala, que nem diz o Miller. Um banguzinho reforçado. Né? Não um time totalmente reserva. Vessone, o que você avalia da forma que o Dorival conduziu esse jogo? Repito, não sei se vocês concordam, se você em casa também não concorda. Para mim, o foco é quarta-feira. Até porque se Corinthians, por um acaso... Deixa eu bater aqui, porque a torcida corintiana pode pegar no meu pé. 3 e bato aqui 3 para o Palmeiras também. Se, a gente vai discutir isso, se o Corinthians é eliminado para o Palmeiras, o Dorival fica ameaçado. Para mim, quarta-feira é uma decisão de campeonato. Hoje, em termos de brasileiro, eu teria ido com esse time reserva, dava um jeito, me virava lá. Eu não queimava lenha com esses titulares, não. Você achou o quê da decisão do Dorival? Ele conduziu bem, era por aí mesmo? Eu entendi completamente jogar com o time reserva. Como você disse, 9 de 11. Eu teria feito a mesma coisa, não tem muito o que fazer. O futebol de hoje é um futebol muito físico. Os jogadores correm de 11 a 12 quilômetros por jogo. É muito intenso. O que a gente viu quarta passada no segundo tempo era um time do Palmeiras que é mais jovem, um vigor físico claramente melhor, porque o Corinthians tem jogadores, alguns acima de 30 anos. O Palmeiras, como tem mais dinheiro, consegue contratar os jogadores mais no auge físico. E o Palmeiras, quarta passada, se impõe no segundo tempo. Fisicamente, vai empurrando o Corinthians para trás quando sai o gol do Corinthians. E aí ficou o Corinthians de uma maneira, termina o jogo de uma maneira melhor para o Corinthians por conta do gol. Se o Corinthians quiser competir quarta-feira, se quiser ter perna para competir com o Palmeiras, que depois a gente vai falar, mas nem o goleiro jogou lá de cara lá em Salvador, então também segurou para quarta-feira, ele tinha que fazer isso. E fez. Não era melhor ter começado com os titulares, gente? Vocês não acham? Já que vai lançar, tenta arrumar alguma coisa com os titulares e depois tira essa rapaziada. Mas ninguém faz isso, Garrafa. Nenhuma comissão técnica de nenhum clube faz isso. O que eles falam? Eu coloco os jogadores no segundo tempo quando o adversário está com o tanque vazio também. O que adianta eu colocar no começo, tanque cheio com tanque cheio? Eu sou obrigado a tirar, porque aí você passa a ser obrigado a tirar. Aconteça o que acontecer. Entendi. Então, além de você pegar o adversário com o tanque mais vazio, você também corre o risco bom, que é o seguinte:
seu time reserva fez um resultado... Ainda posso segurar os caras. Nem preciso colocar, hein? Tá certo. A coisa tá indo bem. Aí acaba de ser nem precisando colocar. Verdade. Então, por esses dois motivos, as comissões técnicas normalmente começam com os reservas e, caso seja necessário, põe os titulares, e foi o que o Dorival fez. Eu particularmente não concordo, Vassone, até porque você não pode equilibrar o time titular do Corinthians com o Fortaleza. O Corinthians é 100% melhor do que esses jogadores aí do Fortaleza. Então você começa com o titular, cansou, vai trocando um, troca outro. Correram mais do que tivesse corrido no primeiro tempo. Correram mais. E ainda se o resultado não vem, a batata assa para todo mundo que está lá. Se o Corinthians perde hoje, batata assa. Agora, você está jogando com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Torres, André Ramalho e Kaká. E você toma um gol desse no Fortaleza? Não pode. Não pode. Não são jogadores que, não tem experiência, é o garoto. Não. Mas de novo, Félix Torres, já que você falou, põe o primeiro gol pra gente ver, já que o assunto está na mesa. Nas costas dele. Até pro Miller, pro Alex também falar. Ele corre nas costas do Félix Torres. Não pode, se posiciona. Um passo atrás do atacante. Hein, jogador? E aí você tem, não sei, no meio campo o Rian, você tem o Charles. A bola é linda, é do Matheus Pereira, Matheus Pirulão, ex-Corinthians, da base do Corinthians, é ele que enfia essa bola entre o Félix e o André Ramalho. E aí, aquela coisa, ele tá como terceiro zagueiro, o Paulo tá certo, mas na teoria ele tá como lateral improvisado porque você não tem outro. Não, mas tudo bem, mas pelo menos o posicionamento, aquele setor que ele estava e ele toma nas costas, é de zagueiro, não é de lateral. Olha a bola, olha onde ele tá. Onde ele tá. Então, ele tá mal posicionado. Ô Miller, existe aquela história que é uma no cravo, uma na ferradura. É com o Félix Torres, é toda na ferradura, é todas no cravo, velho. Todas na ferradura, melhor dizendo. Não é possível. Não é possível. Né? Por mais você errar, você errar faz parte do jogo, mas ele não acerta uma no Corinthians. Fala do lance pra gente, Miller. Mas foi um erro coletivo, na minha modesta opinião, sabe por quê? Porque ele tá aberto, né? Porque tem um jogador do Fortaleza lá na Marginal Tietê, né? Lá na Marginal. E ele tava preocupado com o cara da Marginal. Então o André Ramalho tinha que fazer o quê? Vem, fecha a diagonal. Como ele não fechou, aí o André Ramalho teria que ter fechado por trás do Breno Lopes, aí ele matava o Breno Lopes. Mas ele ficou marcando de lado, aí o atacante é mais rápido que o zagueiro e o Breno Lopes... Olha lá, jogador. Exatamente. Olha naquele lance ali. Quando parou ali, o chileno, ali era melhor. Quando ele viu, ele estava mal posicionado. Sim, ou ele chama o Félix, jogador, ou ele chama o Félix para fazer a diagonal, ou ele vai. Não, então, mas ele tem que dar um passo atrás. Ele dá um passo atrás... Ele não deixa o jogador correr do jeito que correu. Todo zagueiro que marca um atacante de lado, aí ele vai correr no gelo. Não tem jeito. Olha lá, esquece, esse lance, ó. Esquece. Pode ser o Léo Ortiz, que é o craque do Flamengo lá na zaga, vai correr errado, não vai conseguir chegar na bola. Foi o que aconteceu. Agora tem uma coisa também que a gente fala aqui da defesa. A bola que o cara, só para fazer justiça, a bola é tipo aquelas que o Miller enfiava também. Pode olhar, é uma bola linda. O passe é perfeito. É um passe mas entre o linhas posicionamento absurdo. do defensor não pode ser esse. Até porque nós não estamos falando, você está falando de um jogador ali olha lá, olha onde ele está, onde um jogador do Fortaleza está. Ele já está mal posicionado. Solta o lance pra gente. Ele está do lado do jogador. Olha esse. Só ali quando tá lá. Aí, cara. Olha lá, marcação pelo lado. Um buraco, cara. Rafa, aqui no nosso YouTube, o Santos está falando que o gol foi ridículo, né? E que o Hugo não foi bem também, que o Hugo falhou. Não, entendeu? Bateu falhou, cruzado. né? Bateu Cruzado. O goleiro tem que defender a trave, normal lá. O Breno Lopes que foi bem, olha só. Bate do outro lado. A gente não falou ainda do mérito do Breno Lopes. Claro que a defesa do Corinthians falhou, mas o jeito que o Breno Lopes pegou a bola, correu e chutou cruzado, algumas vezes ele fazia isso no Palmeiras. Mas sabe por que o internauta falou isso?
Porque o Hugo acostumou a gente mal. O Hugo faz uns milagres assim. A culpa é do Hugo. Porque um goleiro normal nem teria essa discussão. O próprio Hugo, na coletiva, ele fala, eu me cobrei. Porque veio uma bola no gol e eu tomei o gol. O Hugo faz umas defesas tão incríveis que a gente acha que essa daí era possível. Fica na nossa cabeça. Agora, a gente discutiu aqui, né, se ainda não ouviu o Alex e nem o Miller sobre acertou, não acertou, já temos opiniões diversas sobre a montagem e preferir escolher os titulares no banco e entrar no segundo tempo. Vamos ouvir a explicação do próprio Dorival. Ele foi questionado na entrevista coletiva o porquê da decisão deixar os titulares de fora e tiveram que entrar no segundo tempo. Vamos ouvir se ele se arrependeu ou não. Se arrependeu, Dorival, ou não? Eu manteria as decisões que nós tivemos, foram as corretas. Isso daí vocês podem ter certeza. É uma diferença muito grande um atleta se desgastar em 70, 80 minutos, muito diferente acontecendo apenas em 45 deles. Nós tivemos aí a maior parte do tempo com o domínio da partida, mas infelizmente o resultado não foi aquilo que nós gostaríamos mais uma vez. Eu acho que acabamos sendo penalizados justamente por essa desatenção que houve e pagamos um preço muito alto aí ao longo dos 90 minutos. É impressão minha ou eu sinto o Dorival desconfortável nas entrevistas coletivas do Corinthians? Eu conversava com o Vessone ainda na maquiagem aqui, quando eu encontrei o Vessone. A gente sabe que o Dorival tem esse jeito, mais, né, um pouco mais tranquilo na fala e tal. Mas, assim, eu sinto ele parece que ainda não sabe onde é a cozinha lá no refeitório. Ele não sabe onde é que é o quarto dele. Sabe quando ele ainda está meio pisando em ovos? Na coletiva eu sinto o Dorival meio assustado, com toda a experiência que ele tem, técnico que passou aí pela seleção brasileira. É impressão? Vocês têm essa sensação também ou o Garrafa está viajando na maionese? Eu acho que você está viajando na maionese. Obrigado, Chico. Eu acho, desculpa. Isso ainda é da semana passada? Ranço com a minha pessoa da semana passada ou não? Não tem nada a ver com a sua pessoa só para saber. Da semana passada. Eu acho que o Dorival, ele tem a personalidade dele. É o jeitão dele. É o jeitão dele de conduzir os times que ele comanda. O senhor está persuadindo já o convidado. O convidado assim também já está vindo, foi assim dando carrinho em mim. A seleção brasileira. Estou bastante A seleção brasileira foi a mesma coisa. Entendeu? É o jeito do cara. É o jeito. Não é que ele não conhece o quarto, não conhece a cozinha. Ele conhece o quarto, conhece a cozinha. E esse jeito dele no Corinthians vai funcionar, Chico? Não, eu não sei se esse estilo vai dar certo. Aí são outros 500. Mas que ele sabe o que está fazendo, ele sabe. Quando eu tinha um repórter chamado Osmar Garrafa com Carlos Alberto Parreira em 2002, era a mesma coisa. O Parreira faz aquele ano brilhante, campeão 2 vezes, vice-campeão brasileiro, e era um jeitão um tanto quanto parecido, não era sanguíneo, não comprava grandes brigas. Cara, eu não vejo muito isso como algo obrigatório para o cara dar certo. E eu gosto do Dorival, Miller. Eu gosto do Dorival. Só tô achando que ele ainda tá meio... Imagina se eu não gostasse, hein? Sabe o que é, Não, mas o que aconteceu? É da semana passada também? Também. Vou lá no jogador. Você tá comigo hoje também, né? Ou não? Você sempre uma dúvida. Não, tô. Tá indo um pouco, né? Porque senão eu me amarro lá com ele e com a Marina lá. Garrafa. Esses caras são tudo vingativos, viu, Vessone? Garrafa, o Dorival é 70% razão, 30% emoção. Então, é por isso que, se ele se adaptasse ao Corinthians, ele seria o técnico ideal para o Corinthians. Porque no Corinthians é tudo multiplicado por 1000. Você tem um cara tranquilo na posição de técnico, o time rende mais, como rendia na época do Parreira. O Corinthians é 880, ele não é 880 e nunca vai ser, não adianta. Ô, Garrafa, mas veja bem, um detalhe interessante, né? O Corinthians não tem o elenco do Flamengo, né? O Flamengo pode poupar até o Boto, que tá tudo certo, que tem peça de reposição, entendeu? Então, começa por aí. Segunda coisa, você vai poupar o Yuri Alberto? O Yuri Alberto tem 40 anos. Ele não está readquirindo o ritmo de jogo? Sim. E o jogador readquire o ritmo de jogo como? Jogando. Não, é um código da bola. Ou seja, é uma lei da bola que os treinadores, eles maculam, eles burlam, né? Eles dizimam, entendeu? Não concordo poupar jogador novo. O jogador acima de 30, o Hulk com 39 anos, ele joga todas as partidas pelo Atlético Mineiro. Então, poupar o Memphis, que tem mais de 29 anos, até que dá por aí, mas poupar o Yuri Alberto, 23, 24 anos, não dá, não concordo. Só uma coisa, sabe por que também o treinador, o Dorival, poupa no Corinthians? Não é pela sua parte física, é para não perder.
Porque se o Mateuzinho tivesse uma torção, uma lesão, você não tem ninguém quarta-feira. Se o Yuri Alberto tem uma torção, uma lesão, não tem ninguém quarta-feira. Então, você não está só poupando a parte física, é simplesmente para não perder um cara e você ter alguém. É poupar física e clinicamente. E a pessoa mesmo, para ele estar em campo. Mas, Vessone, o risco de um jogador, no caso, Mateuzinho, ou Memphis que seja, machucar na quarta, num campo sintético, não é grande? Mas aí você está enfrentando, no jogo, né, você está no jogo. Mas isso já vem de atento. Agora ficar com medo de isso já vem de atento. Não é por causa do clássico. Não é por causa do clássico que ele está fazendo isso. Ele já está com esse pensamento desde o início. Desde quando ele entrou. Quantos jogos o Corinthians está sem vencer no Brasileiro, hein? Já são 4 jogos. 4 jogos. Depois que perdeu para o São Paulo, os últimos não 8, ganhou mais. Dos últimos 8, ganhou 1. Olha só, os últimos 8 ganhou 1. Uma campanha bem fajuta. Você vai ficar poupando por agora. Isso da o Campeonato Brasileiro não tem misericórdia, não. Por isso da importância do jogo de quarta-feira. Agora, gente, o fato do Corinthians, né, do Dorival ter se utilizado de 7 titulares, e a ideia era usar o menos possível. Esse desgaste, vamos lá, Memphis, Yuri, Garro, Carrídio, Mateuzinho, Hugo e Ramalho. Esses caras, eles estão fisicamente mais prejudicados para o jogo de quarta-feira ou não? Pelo que jogaram, eu acho que não vai impactar. 5 deles 45 minutos, 2 90 minutos. Eu acho que a poupada foi a ideal. Deu certo. Foi o necessário e era necessário fazer. Eu considero, talvez o Palmeiras poupou até um pouco mais tempo e mais jogadores. Mas a gente vai saber na quarta-feira, né? Não tem muito o que fazer. Mas também a culpa é do jogador. A gente fica falando aqui só do treinador, mas o que está acontecendo com o Romero? O que está acontecendo com o Thales Magno? Bidon hoje muito abaixo daquilo que a gente sabe. Deixa eu ir mais além com você. Coloca nessa lista, e aí vocês vão... Como hoje vocês são tudo contra mim, você acha que talvez pode estar do meu lado. O Garro, em 11 jogos, ele fez 1 gol. 1 gol. É um jogador importantíssimo para o Corinthians. Aí o jogador está falando o outro lado da moeda. Veja bem, esses jogadores do Banguzinho, caso reservas, eles têm que ser cobrados mesmo. Estão jogando do Corinthians. Pô. O Thales, que é inimigo do gol. Né? E não ganha pouco. O garoto do meio campo, como chama? Perna esquerda lá? O Bidon. O Bidon. Só de lado. Peraí, só toca do lado, pra trás, pelo amor de Deus, tem que ser cobrado também. Entra no jogo contra o Fortaleza, com um time bom, e não joga nada. Não resolve. Olha o Romero perdendo o gol aí, Milen. Olha o Romero perdendo o gol, tem que ser cobrado. Sim. Entendeu? Não é jogador? Mas é isso, cara. Sabe por quê? Aí o torcedor fica falando só do treinador, do treinador. Mas o Garro não dá pra colocar... Eu sou fãzaço do Garro, acho que ele é peça fundamental. Agora, com a volta do Memphis e do Yuri, o trio se completa, a coisa pode fluir. Mas para um camisa 8, para um cara que pode chegar à área, o Corinthians às vezes joga com 3 volantes. Não tá sendo muito pouco. Ele já produziu demais, é um cara que se entrega. Eu acho que a gente só tem que dar um pouco de... O negócio do joelho dele não foi simples. Ele ficou 3 meses agora parado. Isso é importante. Ele estava jogando só com infiltração. Ele falou, eu joguei 15 jogos finais de 2004 tomando infiltração. E os dois estão aqui, eles podem falar o que é tomar infiltração no joelho 15 jogos seguidos. Então, ele depois do Paulista vai se cuidar, fica 3 meses fora, está voltando. Eu acho que é uma questão de dar paciência e ter ritmo, porque não é fácil passar o que esse cara passou no joelho, ainda fisioterapia, está sob cuidados, e ele, quarta-feira, é o sintético. Ele fala, eu não vou ficar fora do jogo, mas o sintético me prejudica muito e me preocupa, mas fora eu não vou ficar. Então ele já até avisou na zona mista hoje, mas esse é um agravante. Na final do Paulista, o primeiro jogo, para ninguém esquecer, ele é banco. Ele não joga o primeiro no sintético, ele só joga o segundo, porque ele não suportava de tanta dor. E agora, quarta-feira, é sintético de novo. Não se discute o quanto esse cara se entrega, o quanto ele tem sido importante ao Corinthians. Eu só trouxe o número e o Vessone, obviamente, por conhecer demais o Corinthians, traz uma informação importante. Não é? E mais importante é o que vem pela frente, que é o sintético do Allianz. Mas, Garrafa, o Garro é completamente diferente do que eu estou falando do Romero. Estou falando do Thales Magno, do Bidon. Exatamente. O Garro ainda produz alguma coisa, cara. Tem que ser cobrado em outro nível. Ele produz alguma coisa ainda para o time. Agora, esses jogadores tem que entrar tem que arrebentar. Tem que comparecer, exatamente. E esses que o Paulo está falando não ganha pouco, não. Não é porque reserva que ganha pouco, não. E o melhor hoje, o melhor foi o de
Dieguinho. Dieguinho, o menino foi o que melhor que ele. Primeiro jogo da vida dele como titular do Corinthians hoje, jogou bem. Jogou bem. Então, a torcida vaiou quando ele saiu, inclusive. Se virou bem ali do lado esquerdo. Fica uma luz no fim do túnel, que já com essa dificuldade de elenco, tem que começar a olhar para essa garotada da base. Ô Alex, terminou o Palmeiras? Terminou nesse momento lá no Barradão, o Palmeiras saiu perdendo por 2-0 e buscou o empate 2-2 quando a Cavalaria entrou no segundo tempo. Né? O Palmeiras fez um gol de pênalti com o Piquerez, depois Flaco Lopes de cabeça, terminou 2-2. O time foi completamente reserva, do goleiro até o último atacante, o Marcelo Lomba. O time começou, então, só para deixar claro, o Palmeiras entrou com um time completamente reserva. Inclusive o Marcelo Lomba no gol, que pegou muito, inclusive. Tá. O jogo terminou? Terminou 2-2. 2-2. Empate como o Corinthians. E quantos titulares foram utilizados? Foram utilizados 5. O Corinthians, 7. Eles entraram aos 20 no segundo tempo. A partir dos 20 no segundo tempo. Teoricamente, o Palmeiras desgastou menos. Sim, menos. A diferença são os dois que começaram como titular do Corinthians. Porque os 5 depois também entraram como do Palmeiras. Só que 2 tinham começado. Entraram no Palmeiras o Facundo, o Piquerez, o Sousa, o Vitor Roque e o Evangelista. Esses 5 entraram. Então, o Zé Paz daqui a pouco vai... O resultado não foi o desejado, mas o técnico Dorival Júnior não se arrependeu de poupar os titulares do Corinthians no empate em 1-1 com Fortaleza neste domingo, na Neoquímica Arena, pelo Brasileirão. A intenção do treinador foi preservar os principais jogadores para a partida contra o Palmeiras, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Porém, na etapa final, ele levou a campo 5 deles: Mateuzinho, Carrijo, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. As decisões que tivemos foram as corretas. Isso vocês podem ter certeza. É uma diferença grande o atleta se desgastar em 70, 80 minutos. É muito diferente acontecendo em apenas 45 deles, argumentou o treinador. Os únicos titulares que não foram poupados neste domingo foram o goleiro Hugo Souza e o zagueiro André Ramalho. Com o tropeço em casa, o Corinthians segue no meio da tabela, agora com 22 pontos. O Timão está em 11º lugar, mas com mais jogos disputados do que os times que estão atrás na classificação. A equipe volta a campo no clássico contra o Palmeiras, quarta-feira. Já pelo Brasileiro, o próximo compromisso é na segunda-feira, que vem contra o Juventude, fora de casa.